Este é o vídeo de apresentação do projeto integrador número 6 para demonstrar qual foi a solução encontrada para o problema estudado pelo grupo composto por Bruno Ferreira, por mim, Janaína Bandeira e Thaís da Silva, estudantes do curso de Engenharia de Produção do Polo UAB Osasco da Univesp. O tema norteador fornecido pela Univesp foi simulação de processos de transformação e serviços. E com base neste tema, nós trabalhamos na avaliação de Disaster Recovery utilizando simulação. Para introduzir o nosso tema, é importante mencionar que processos de negócios que dependem diretamente de sistemas de informação e suporte de infraestrutura de TI, muitas vezes exigem altos níveis de disponibilidade e recuperação no caso de uma interrupção não planejada. Diante da importância da informação para as organizações, é essencial o planejamento de recuperação de desastres. Quanto mais tecnologias utilizamos, mais precisamos delas para o funcionamento dos negócios propostos. A ausência dessas informações significa o prejuízo e muitas vezes a parada ou até mesmo a quebra de uma organização. No mundo altamente tecnológico, a garantia da continuidade do negócio se torna algo fundamental. Portanto, o planejamento de recuperação de desastres de TI não é mais uma opção. Serviços de TI confiáveis tornaram-se parte integrante da maioria dos processos de negócio. Como objetivo geral, este trabalho visa estudar formas de reduzir o impacto financeiro e de imagem na organização em caso de uma parada operacional. Como objetivo específico, pretende garantir o funcionamento e acionamento do plano de continuidade de negócio em caso de crise no ambiente de infraestrutura. Assim como mostrado nos objetivos, o trabalho visa responder como garantir o funcionamento e reduzir o risco de um ambiente de disaster recovery utilizando a simulação como meio de avaliação, considerando que em um mundo cada vez mais dependente de demandas tecnológicas e com as organizações necessitando de seus ambientes de tecnologia para exercer minimamente suas atividades básicas, a possibilidade de parada dos serviços de tecnologia se torna um fator de risco grave, podendo acarretar uma perda financeira irreparável e até mesmo significar o encerramento das atividades de uma empresa. Para realizar a delimitação do problema, estudamos uma instituição financeira que possui um ambiente de redundância para situações emergenciais, conhecido como Disaster Recovery. Contudo, durante uma parada inesperada, o ambiente em questão não foi acionado. Portanto, esse trabalho visa responder como garantir o funcionamento e reduzir o risco de um ambiente de disaster recovery, utilizando a simulação como meio de avaliação. Agora, na parte de referencial teórico, a gente tem as normas, né, que balizam esses ambientes. A gente tem o metodologia igual ao ITIL também, que ele traz esse ponto também de recuperação de desastres. E também a gente tem outros aspectos que são referenciais a respeito de continuidade de negócio, né? Que é, além da recuperação de desastre, você tem algum tipo de contingência ali no ambiente de TI específico. Por exemplo, você tem um data center onde você vai ter ali, por exemplo, a perda de fornecimento de energia principal, aí você já tem os geradores e tudo mais. Ok, só que no caso de nada disso funcionar, e aí? Como será? Então, como é que vai ser a continuidade desse negócio? A gente passou por provas, né, conforme alguns autores, né, Kendall, por exemplo, que cita a questão da pandemia, e não só
de algumas catástrofes naturais também, aonde, poxa, e aí, como vai ser a continuidade do negócio? E entrou a figura do home office, e também pode ter algum tipo de problema de alimentação de energia ou mesmo de um link de internet naquela localidade onde está o colaborador, né? Então é importante a gente trazer à tona essa questão da recuperação de desastre, de um contingenciamento. Já existem estudos, né, e referências para esse tipo de assunto. Quando a gente vai para alguns data centers e tudo mais, você tem sim um plano de recuperação de desastre, de contingenciamento, né? E também essa questão de como você vai movimentar. Tanto é que não necessariamente quando a gente fala de link de internet, mesmo sendo um data center, por exemplo, em Bratel, né, claro, ele não vai ser um cliente vivo ou TIM. Ele também é cliente de outros provedores, sabendo, né, da possibilidade de ter algum tipo de falha naquele link principal, né? Então, assim, a gente traz esses pontos para esse trabalho, esses referenciais, e por isso que a recuperação de desastre é tão importante para o negócio, né? E para a gente, né? Para o cliente que está na ponta da linha também, na outra ponta da linha. Na parte de aplicação as disciplinas que foram estudadas durante o curso, que ajudaram a fundamentar, né, que forneceram algum tipo de conhecimento para a gente executar esse trabalho, aqui a gente destaca gestão de qualidade, gestão de tecnologia e da inovação e gestão de projetos, né? Quando a gente falar de qualidade ali, no Lean você já tem a formatação de VOC, você tem todos esses elementos ali de pesquisa exploratória, né? E até análise de causa raiz quando a gente olha Ishikawa. Na parte de tecnologia, entre as normativas que já foram citadas, por exemplo, a ITIL, o própria ISO, e um pouco dessa vivência, dessa vida nesse ambiente de TI, né? E gestão de projetos vem para quê? Para ajudar a organizar essa coisa errada toda, né? Então, assim, vamos montar um Gantt, vamos organizar as equipes e assim vai, né? Formulários e assim vai, para ter início, meio e fim, que é o conceito de projeto, né? Antes que ele entre em uma operação contínua, ele tem início, meio e fim, né? É uma entrega única. Depois, se você entregar, ele vira operação contínua. Então, assim, essas foram as 3 disciplinas que nos ajudaram, né? Nos fomentaram para desenvolver esse trabalho. O trabalho consistiu na criação de um processo de teste para avaliação de um ambiente de DR. E a ideia fundamental era transformar isso em processo, né? Realmente realizar esse teste, ter condição de avaliar esse teste, porque o banco X em questão já tinha passado por 2 paradas sistêmicas em que ele não tinha ambiente de DR para redundância funcional, né? A primeira realmente não existia, na segunda existia e não acionou. Então, a nossa ideia nesse trabalho era justamente verificar quem eram os pontos de contato, como é que a gente podia montar esse processo de teste e realmente efetivar um teste, pelo menos, para validar o processo de DR. Então, o processo de execução do planejamento do teste DR. E funcionou, a gente conseguiu planejar, efetuar a listagem, executar o plano de teste. Verificamos que ainda tinha algumas falhas, tivemos uma dificuldade no retorno, então na entrada do DR, dessa vez aconteceu, então os sistemas, a parada do sistema do ambiente produtivo acionou o ambiente de DR, contudo no retorno da parada nós tivemos uma dificuldade devido à questão de tamanho. O tamanho do ambiente de DR era muito inferior ao tamanho do ambiente produtivo e isso gerou um certo conflito na hora de retorno do sistema. Contudo, como
era um teste, no fim das contas foi um resultado positivo, porque a gente descobriu que realmente, se tivesse ocorrido a parada, não teria condições de subir a produção, né, de voltar o ambiente produtivo para o ar. E como isso foi feito dentro do teste, isso foi funcional, porque no fim das contas a gente conseguiu corrigir o defeito, apesar do prazo, em tempo de execução, né, fora do horário comercial e dentro da janela de teste.